E nesse vídeo eu vou te contar aqui a história da Tesla, essa companhia que está revolucionando quanto aos carros elétricos. Fala Pinguim, Hack Linux na área. Bom, para você que é novo aqui no canal, Pinguim é um usuário Linux, né? Porque esse canal é um canal de Linux. Aí para você que já é mais antigo, eu curto muito tecnologia no geral, no todo. Eu curto muito a história da tecnologia também. E as páginas que norteiam a história da Tesla e do Elon Musk, que se fundem, né? Porque o Elon Musk é o CEO aí. O cara que está à frente da Tesla, da SpaceX e de outras empresas, mas muitos acham que foi o Elon Musk que fundou a Tesla e não foi ele. Ele foi o cara que investiu ali, chegou depois de um tempo e fez ela ser o que ela é hoje. Na verdade, a maior montadora norte-americana, porque lá no início ela não era nem uma montadora ainda. E nesse vídeo eu vou te contar, eu vou te mostrar a história dessa grande empresa chamada Tesla e como Elon Musk influenciou no crescimento para ela se tornar a gigante que ela é hoje. E se você gosta de assuntos assim, já aproveita para se inscrever que eu vou trazer mais vídeos aqui a respeito desse tipo de assunto. Primeiramente, vamos ter que voltar para o ano de 1997, quando Martin Eberhard e Mark Tarpenning criaram uma empresa chamada Nuvomedia. Empresa essa que lançou um dos primeiros e-readers do mercado, o Rocket, que fez bastante sucesso. E no ano 2000, a empresa foi vendida por 187 milhões de dólares. Com esse dinheiro, os dois resolveram se aventurar em um novo nicho, o de carros. Então, no dia 1º de julho de 2003, eles fundaram a Tesla Motors, em Delaware, nos Estados Unidos, com o objetivo de comercializar carros com uma energia alternativa. O nome Tesla foi uma homenagem ao cientista Nikola Tesla, um revolucionário nos conceitos envolvendo a corrente elétrica, mas que não recebeu o devido reconhecimento na sua época. Eles abrigaram a empresa em um prédio próprio, contendo apenas 3 funcionários. E, a princípio, existia uma dúvida sobre escolher o gás natural, o hidrogênio ou a eletricidade como combustível alternativo para os seus carros. Após decidir usar a energia elétrica, eles passaram a definir um público-alvo, pois eles queriam lançar um carro ecologicamente sustentável, com um belo design e excelente desempenho. Pois se era para entrar nesse ramo, eles queriam ser os melhores. Bom, e após eles conseguirem definir como iriam trabalhar, o nicho, o público e tudo mais, surgiu um primeiro problema. Eles precisavam da bagatela de 7 milhões de dólares para criar o seu primeiro protótipo. Só que existia uma forte resistência da indústria quanto a esses modelos elétricos, alegando, é claro, desde o desinteresse do público à dificuldade na produção da bateria de longa duração, além do foco do mercado ser totalmente nos combustíveis fósseis. Assim, todos os investidores que eram procurados diziam não. Então, no ano de 2004, eles procuraram o cara do discurso, que ouviram falando sobre colocar ratos em Marte, levar ratos para Marte. E o nome desse cara do discurso era Elon Musk. A essa altura, Musk já era um empresário de sucesso, tendo no seu currículo o PayPal e a SpaceX, e então foi procurado para investir na empresa dos carros elétricos. Musk se entusiasmou muito com a ideia e deu a princípio 100 mil dólares, dizendo que daria a outra parte do dinheiro assim que eles mostrassem que o projeto era financeiramente viável. E logo isso aconteceu. Musk investiu na Tesla 7,4 milhões de dólares e se tornou presidente do conselho. Mas a princípio ele se limitou apenas a dar palpites no design do primeiro modelo, pois ele não estava com tempo suficiente para se envolver diariamente na companhia, devido à SpaceX. A ideia inicial era comprar um conjunto motriz de um carro elétrico criado pela AC Propulsion, uma das primeiras empresas de carros elétricos do mundo, fundada em 1992, tá com a carroceria de um Lotus Elise.
A transmissão viria de uma empresa americana ou europeia, e a produção poderia ser terceirizada na China. Dessa maneira, eles deveriam focar apenas no desenvolvimento dos sistemas do pacote de baterias, na fiação e em como juntar tudo isso de maneira que funcionasse e não ficasse feio. Então, em 27 de janeiro de 2005, o protótipo ficou pronto. Um carro construído por 18 pessoas, que podia até ser dirigido, e Musk ficou tão excitado com isso que abriu a segunda rodada de financiamento da Tesla e resolveu colocar pessoalmente mais 9 milhões de dólares, que somado com outros investimentos totalizaram 13 milhões de dólares. No ano de 2005 ainda, a Tesla fechou uma parceria com a Lotus para a fabricação de carros, e parecia que tudo estava indo bem. As produções iriam começar e as entregas já a partir do ano de 2006. Então começaram a surgir alguns problemas. A carroceria do Lotus Elise não se encaixava no carro projetado por causa das baterias, sendo necessário o desenvolvimento de uma nova para o seu modelo. E então, no meio do caminho, eles desenvolveram todo o sistema proprietário de eletrônica, motor e conector de recarga, fazendo com que esse modelo tivesse inteiramente toda a tecnologia desenvolvida do zero ou adaptada pela própria Tesla. Então, batizaram o seu primeiro modelo como Roadster, que finalmente foi anunciado em 2006, após mais de 2 anos de muita pesquisa e desenvolvimento. Se tratava de um esportivo que fazia até 350 km com uma carga. Celebridades fizeram filas para vê-lo de perto, enquanto a Tesla anunciava oficialmente que ele custaria 90 mil dólares, indo de 0 a 100 km por hora em pouco menos de 4 segundos. Enquanto isso, os engenheiros sofriam para resolver um problema com a transmissão. O Roadster, nesse momento, ia de 0 a 100 em 4 segundos, com a primeira marcha. Porém, ao mudar para a segunda de maneira tão brusca, a troca destruía a transmissão. Após muitas tentativas e nenhum sucesso, a saída foi construir uma nova transmissão. Detalhe, nesse momento já estamos falando de janeiro de 2006. Na pré-venda, Elon anunciou o carro por 90 mil dólares, chegando a vender algumas unidades. Porém, pouco depois ficou sabendo que o custo do mesmo para a produção o deixaria com um preço em torno de 200 mil dólares. E a possibilidade de se passar por mentiroso para seus clientes o deixou extremamente irritado. Como se já não bastasse os embates quanto ao design com os cofundadores da empresa, isso fez com que Elon Musk, que era o maior acionista da Tesla, desejar remover o CEO e então cofundador Herbert Hartz, que devido aos desgastes acabou se retirando no final de 2007. Então o israelense Zev Drori assumiu como CEO, com a missão de tirar o Roadster do papel. E ele conseguiu, colocando o carro já para produção em março de 2008. O Roadster já havia custado mais de 140 milhões de dólares, bem mais do que 25 milhões que haviam sido planejados. Então, para piorar as coisas, chegou a crise de 2008, pegando a Tesla no meio da produção dos seus modelos. A crise econômica bateu forte e 1/4 dos funcionários saíram. Além disso, o governo não ajudou a Tesla como fez com as outras montadoras. O carro já estava com 3 anos de atraso e agora possuía menos funcionários atuando na produção. Musk começou a achar que fecharia as portas no final do ano. No meio da crise, ele se viu numa situação que talvez tivesse que escolher entre salvar a Tesla ou a SpaceX. Então ele entrou num ritmo frenético para procurar novos investidores para salvar as duas. A Tesla nessa época consumia 4 milhões de dólares por mês para se manter viva, e Musk se virava como podia para conseguir esses valores mensalmente. Em algum momento, os próprios funcionários da montadora chegaram a enviar cheques para tentar garantir mais alguns dias de operação. O irmão de Musk, Kimball, que havia quase falido durante a crise, vendeu o que restava e colocou na Tesla. Musk chegou a tomar um empréstimo em nome da SpaceX e colocar o dinheiro na Tesla, mas a salvação mesmo viria com 15 milhões de dólares vindo através de uma empresa que ele e seus primos haviam investido algum tempo atrás.
e que agora tinha sido comprada pela Dell, mas que precisava apenas de outros 20 milhões para garantir que a Tesla ia permanecer viva. E assim, foi lá tentar procurar investidores. Após muitos nãos, ele conseguiu firmar um acordo no último segundo da prorrogação do segundo tempo, mais precisamente na noite de Natal de 2008, quando ele foi assinado. Se isso não acontecesse, a Tesla iria à falência na primeira hora do dia seguinte, quando deveria ser paga a folha salarial e estaria sem recursos para isso. Mas assim, aos trancos e barrancos, 2008 foi vencido. Bom, e com os modelos ficando prontos, chegou a hora de Elon Musk entrar em contato com seus compradores, pois existia uma diferença entre o preço que ele passou e o preço final. Então, através de um e-mail enviado aos 400 compradores, Elon Musk disse que o preço original pago por eles, de $92 mil, havia sido reajustado para 109 mil, e que eles teriam que acertar essa diferença de 17 mil caso quisessem garantir o carro, pois o custo havia aumentado e era preciso repassar aos consumidores para mostrar ao governo que a Tesla podia dar lucros. Só assim poderiam garantir outro empréstimo do governo, a fim de assegurar o lançamento do próximo modelo, agora com data de lançamento reajustada para 2011, já possuindo um nome: Model S. Os compradores aceitaram fazer o pagamento e a partir de setembro a Tesla começou a entregar o seu modelo Roadster. Além do mais, o Vale do Silício estava cheio de ricaços prontos para desembolsar um bom valor em dinheiro pelo Roadster. Até 2012, quando o Model S ficaria pronto, seriam vendidas 2.500 unidades do carro. Não muitas se a gente contar que os primeiros pedidos começaram em 2008, mas o suficiente para manter a folha de pagamentos em dia e financiar as pesquisas para os novos modelos. Bom, agora o próximo passo seria entregar um sedã de luxo ao mercado que fosse mais barato que o Roadster e assim pudesse ser adquirido por mais pessoas. Pois o plano inicial de Elon Musk era produzir carros elétricos cada vez mais baratos e para massa. E se cada lançamento fosse mais barato que o anterior, mais vendas seriam feitas, o dinheiro entraria mais facilmente, as pesquisas iriam avançar, a tecnologia e, consequentemente, ficaria mais barato para produzir carros elétricos, o que o levaria para mais pessoas. Bom, pelo menos esse era o plano. Então, com o passar dos anos, vieram outros projetos, como o Model S. Foi baseado no Coupé CLS. A ideia veio após um grupo de engenheiros da Tesla sondar vários carros numa concessionária da Mercedes. O modelo foi projetado para ter uma tela touchscreen de 17 polegadas, que deveria controlar todo o carro, exceto as luzes de emergência e os portas-luvas, que, segundo a lei, deveriam ser por meio de botões. Nesse momento, nem a Apple produzia ainda telas sensíveis ao toque tão grandes, pois o primeiro iPad viria apenas no ano de 2010, e esse carro estava sendo projetado já a partir de 2008. A ideia era inovadora e tudo mais, porém o problema de financiamento persistia, pois eles precisariam de 100 a 200 milhões de dólares para finalizar tudo que o Model S precisava. Então a sorte começou a sorrir quando a Daimler, montadora alemã dona de marcas como a própria Mercedes, resolveu que deveria investir no mercado de carros elétricos e comprou baterias da Tesla para fazer os seus próprios testes. Isso se espalhou e a Toyota também fez o mesmo. A venda de baterias é claro que ajudou a diminuir o problema de caixa, porém não era o suficiente. Mas o jogo virou mesmo quando a Daimler, satisfeita com os resultados, comprou 10% da Tesla pelo preço de 50 milhões de dólares. Isso significou muito para a Tesla, pois uma das montadoras mais tradicionais do mundo no que diz respeito aos carros de combustão estava confiando neles e investindo nos carros elétricos. Os investimentos mais as receitas da empresa a mantiveram até janeiro de 2010, quando o Departamento de Energia dos Estados Unidos firmou o acordo há tanto sendo buscado pela Tesla.
que de uma vez pegou emprestado 465 milhões de dólares, resolvendo todos os seus problemas de dinheiro e financiamento. Agora, eles só precisavam de uma fábrica, e ela veio de uma maneira bem irônica, através da mesma crise de 2008 que quase lhes fizeram quebrar. Com a avalanche de números negativos e nas vendas dos carros, a Toyota e a GM se viram forçadas a reduzir a sua produção e interromper as atividades de algumas fábricas, inclusive da fábrica que mantinha em conjunto em Fremont, na Califórnia. A Tesla, então, comprou a mesma em outubro de 2010, uma área de 5 km² por apenas 42 milhões de dólares. Digo apenas 42 milhões, pois no auge essa fábrica valia mais de 1 bilhão e a batizou de Tesla Factory, que atualmente emprega mais de 10 mil pessoas na montagem de veículos, e como se já não bastasse, essa excelente negociação também estabelecia que a Toyota investiria 50 milhões de dólares na montadora de Elon Musk, em troca de 2,5% da empresa. Portanto, além de ter comprado uma fábrica com todo o maquinário para corte e moldagem do metal e outros equipamentos quase de graça, ainda colocou uma grana no bolso. Após esse momento, o conselho da empresa decidiu que era o momento de abrir o capital da empresa, mesmo contra a vontade de Elon Musk, que preferia manter a empresa fechada. Porém, era a melhor saída, pois a Tesla precisava do máximo de dinheiro possível para agilizar a produção do Model S e tocar também os outros projetos. Então, foi a primeira vez que uma montadora de carros norte-americana entrava na bolsa de valores desde a entrada da Ford em 1956. O objetivo ao abrir o capital era arrecadar 200 milhões de dólares na IPO, porém o resultado foi de 226 milhões de dólares, um salto de 41% no valor das ações no primeiro dia. Assim, em 22 de julho de 2012, as primeiras unidades do Model S começaram a ser entregues. Esse era o momento em que Musk passava de um cara de promessas para um cara de feitos. O Model X se trata de um SUV de luxo com 7 lugares e incríveis e elegantes portas no estilo Falcão, que garante que você conseguirá entrar nos assentos traseiros mesmo em uma vaga apertada. E se o motorista tiver dúvida quanto a isso, os sensores do carro vão verificar e informar se elas podem ser abertas ou não. Revelado em 2016, o Model 3 teve rapidamente mais de 325 mil reservas, ou seja, um pessoal que não se preocupou em deixar alguns milhares de dólares no ato para reservar o seu modelo, mesmo sabendo que só iria recebê-lo algum tempo depois. O nome desse modelo seria Tesla Model E, porém não foi possível porque a Ford, magoadíssima por estar perdendo a dianteira entre as montadoras nacionais, ficou sabendo e correu para registrar o nome. Então o modelo foi renomeado para Model 3. Prevendo que a procura por baterias de íon lítio superaria a oferta e geraria uma escassez, Elon Musk teve a ideia de construir a Gigafábrica 1, em parceria com a Panasonic, que foi inaugurada em 29 de julho de 2016. E lá trabalham 6.500 funcionários fabricando baterias que ficam cada vez mais baratas devido à produção em larga escala. E quem acha que a Tesla é só de carros, a Tesla irá lançar um caminhãozinho elétrico, isso mesmo. Boa parte do transporte ainda fazemos através de caminhões. E não dá para salvar o planeta sem achar uma alternativa para eles. O Tesla Semi é um caminhão semi-reboque de classe 8 totalmente elétrico, anunciado pela montadora em 2016, no posicionamento anual enviado aos investidores. O anúncio ao público ocorreu em 16 de novembro de 2017. E Elon Musk confirmou o alcance será de mais de 800 km e a aceleração permitirá ir de 0 a 100 km em 5 segundos, contra 15 segundos de um caminhão similar com motor a diesel. O veículo será alimentado por 4 motores elétricos, iguais àqueles usados no Model 3, e possuirá diversos sensores que permitirão a operação autônoma nas rodovias.
Já no final de 2019, a Tesla anunciou o desenvolvimento de uma picape elétrica, que foi batizada de Cybertruck, possuindo um design bem diferenciado dos veículos atuais, tendo um revestimento de liga de aço inox, sendo anunciada como resistente a amassados e, conforme na apresentação feita, também a tiros de 9mm. O vidro também é tido como resistente, porém falhou no teste durante a apresentação. As velocidades alcançadas também são de impressionar, podendo percorrer 1/4 de milha em 10,8 segundos, além de fazer curvas como se estivesse em trilhos, por ser equipada com uma suspensão de ar adaptativa, alcançando um vão livre de 40 centímetros. Como uma picape que vai entrar na disputa das demais caminhonetes com tração nas 4 rodas, a Cybertruck possui uma capacidade de reboque de até 6 toneladas, e sua caçamba consegue carregar até 1,5 tonelada, não deixando nada a desejar em comparação com as concorrentes. Seu preço inicial com a tração traseira e motor é $39 mil, porém ela possui mais 2 versões. A mais cara possui 3 propulsores elétricos e será vendida por $69 mil. Opa, deixa eu interromper o seu vídeo aqui por um recado muito importante. Agora você pode aprender Linux comigo. Tá liberado o meu curso de Linux, link aí na descrição do vídeo, então não deixe de conferir e venha aprender até se tornar um usuário intermediário ou avançado. Isso vai depender da sua dedicação nos estudos. Confere aí, link na descrição do vídeo. Bom, esse aqui foi o vídeo aí contando a história da Tesla. E você conhecia, achava que ela foi fundada por Elon Musk? Deixa aí nos comentários. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo. Aproveita para me seguir no Instagram, tô sempre presente no Twitter também. Tem um grupo de postagens no Telegram, onde se o YouTube não te entregar um vídeo, você recebe por lá. E se você curtiu esse vídeo, realmente comenta aí. E o que você achou da Tesla com a sua inovação de carros elétricos? Os carros elétricos são uma tendência? O mundo vai para essa direção mesmo? Ou isso é só algo que veio passageiro? Comenta aí, vejo você no próximo vídeo e até a próxima!